Semana passada, a OpenAI lançou o GPT-5. Bom, se criou um hype gigantesco em cima disso. E o que a gente sofreu foi um downgrade. E isso que me deixou muito perplexo, porque sempre que alguém lançava algum modelo, eles lançavam algo extremamente melhor. E o que acontece? Aqui a gente vê o primeiro erro, né? Que é a criação de expectativas absurdas. E daí, mas os benchmarks, sinceramente, eu não dou mais a mínima. A OpenAI foi muito criticada. O GPT-5 mostra não o fim da OpenAI como uma empresa, mas o fim da sua soberania. Porque a gente acaba, no crescimento muito exponencial, acaba se perdendo em tantas possibilidades. Que mudança teremos aí em termos de investimento das empresas? Que mudança teremos em termos de posicionamento das big companies, né, desses modelos proprietários? Parece que a GI não está chegando tão cedo assim. Afinal, o Sam falou que o GPT-5 seria a GI. Nossa, falou que teríamos algo incrível e que ia revolucionar tudo, e que ele estava conversando com essa tecnologia e ele já não conseguia saber se era humano ou se não era. Bom, se criou um hype gigantesco em cima disso. E eu avisei na live passada, né, que foi a live onde foi lançado, que caso esse tiro saísse pela culatra, nós poderíamos vivenciar até mesmo um inverno da IA. O que está acontecendo aqui, como a gente está vendo, tem pessoas que não falam sobre IA, falando também sobre isso, o que aconteceu, é sim um tiro que saiu pela culatra, não pela qualidade do modelo, porque a qualidade do modelo é muito bom. Eu fiz vários testes aqui, a gente fez o teste do Castelo na live, né? Ele conseguiu criar algo que o próprio Claude não criou. Então não é uma questão de qualidade do modelo, mas sim, sinceramente, a forma como ele foi apresentado e a expectativa que foi criada sobre ele. Quem está utilizando aí o GPT-5 sem ter uma expectativa de comparações com como era e também comparações como deveria ser, e sim só utilizando ele por si só, principalmente o modo Pro e o modo de pensamento extenso, vai perceber que assim é realmente uma revolução em vários aspectos de melhorias. Contudo, a gente vai entender o que foi feito de errado, que você não deve fazer quando lançar um produto, quando lançar um serviço ou qualquer coisa do tipo, e o que isso vai repercutir agora no mercado. Que mudança teremos aí em termos de investimento das empresas? Que mudança teremos em termos de posicionamento das big companies, né, desses modelos proprietários? Semana passada, a OpenAI lançou no dia 7, né, na quinta-feira, o GPT-5. Se você não sabe, o GPT-5 vem sendo prometido desde 2023 como o modelo que mudaria completamente tudo, como o modelo que seria a GI. Logo, foi se criado expectativas não ao longo de um ano, mas por mais de um ano foi criada expectativa. As falas de Sam Altman sempre foram sobre algo que seria disruptivo, algo que ele não parecia nem humano, algo que poderia substituir todos especialistas, algo que revolucionaria a ciência. E o que acontece? Aqui a gente vê um primeiro erro, né? E aqui eu também fiz até praticamente um mapa para vocês, que depois eu vou compartilhar com vocês, um mapa mental sobre o que a gente pode aprender com essa situação que foi gerada. E a primeira coisa que eu percebo aqui, né? Lançamento do GPT-5 foram expectativas. Ele já lançou, antes de lançar, se a gente vai abrir aqui o X do Sam Altman, ele já lança, né? Deixa eu abrir aqui para você ver. Ele já pega e posta uma imagem. E isso vai ser legal porque eu vou mostrar para vocês o que o Gemini fez. Ele postou uma imagem de uma estrela da morte. Então ele postou, deixa eu compartilhar com vocês, essa notícia aqui, né? E beleza. O que aparenta isso aqui? Que é algo grandioso, algo magnífico, algo jamais visto está chegando. E se criou, né, todo um hype em cima disso que já vinha sendo criado, que seria algo que realmente seria destruidor. Para quem não sabe, a Estrela da Morte, ela tem esse nome porque ela é uma nave capaz de destruir planetas. E o que o pessoal do Gemini começou, inclusive, a brincar com essa imagem aqui, quando o Gemini começou a ganhar, é os revolucionários, né? A Ordem Jedi ali com os jatos chegando para destruir essa Estrela da Morte, porque o Gemini está conseguindo fazer algo maravilhoso, ultrapassando todos os benchmarks, e ele vai ser lançado talvez essa semana, talvez na próxima, mas prometendo revolucionar tudo, sem prometer. Por quê? Aí que tá. Esse é o ponto principal que eu percebo entre os erros da OpenAI para com principalmente a Anthropic, né? Mas que é a criação de expectativas absurdas. E eu acredito que o principal erro
além das expectativas, e daí foi o principal erro dele mesmo. E aqui eu sei que algumas pessoas vão concordar, outras discordar, mas a gente não pode discordar do consenso geral. Foi de que as pessoas já estavam acostumadas a interagirem com aqueles modelos, e o que a gente sofreu foi um downgrade. Ah, como assim um downgrade? Tu não falou que o modelo é incrível, que é bom? Sim, mas vamos pegar essa parte aqui. O ponto é, muitos vinham falando que a OpenAI, eles mesmos, né, até hoje não dão lucro. As pessoas estavam usando esses modelos como o O3, que é o modelo que consome muito, né, para dar bom dia. E ao colocar tudo no GPT-5 com um auto switch, ou seja, ele vai trocar o modelo à medida que ele entender a sua pergunta, ele naturalmente vai usar o modelo mais barato. Só que acontece que esse downgrade, olha só o que aconteceu, antes do GPT-5 a gente tinha 2.900 mensagens de raciocínio por semana, 100 mensagens no A3, 700 mensagens por semana no High e 2.100 mensagens no A4 Mini. No momento que a gente teve a nova alteração, a gente tem apenas 200 mensagens de raciocínio. Isso já mudou, tá, gente? Eles voltaram atrás, mudaram isso, mas estavam com 200 mensagens de raciocínio por semana. Então foi uma redução de mais de 93% de mensagens de raciocínio. E para quem está usando já e há um tempo, percebeu a melhoria que dá fazer isso. Isso é um negócio que eu ensinei lá atrás. Basicamente, não vou resumir necessariamente a isso, mas basicamente é uma estrutura de prompt chamada CLT, ou Chain of Thought, ou cadeia de pensamento que eles usam. Então, quando você fazia o Chain of Thought, cadeia de pensamento, via prompt, você conseguia ter resultados bem superiores. Inclusive, para quem utiliza aí o ChatGPT que eu criei lá para poder criar prompts lendários, você vai notar que quando você vai lá e pede para ele criar um prompt, né, quando você vem aqui em prompt lendário e pede para ele criar um prompt, ele faz esse processo de fazer um prompt com cadeia de pensamentos, cadeia de prompts para ele ter etapas. Então isso faz com que a IA consiga chegar em resultados melhores. Isso, gente, já não é novidade. Isso, antes de ter esses modelos de reasoning, a gente já fazia isso lá em 2023, final de 2022. Contudo, eu não estou resumindo, o CLT é uma forma de alcançar algo similar, mas não é a mesma coisa que o reasoning, porque basicamente o reasoning você está fazendo o modelo fazer loopings, e esse também acaba sendo um problema, porque hoje nós temos, para perguntas simples, se você vai utilizar o modelo de reasoning, você vai ter respostas lentas que às vezes vão ser erradas porque pensou demais. Tipo você, quando estava fazendo uma prova e sabia exatamente, cara, essa pergunta está muito fácil. Daí você pensa, não, deve ser alguma pegadinha. Então deve ser a questão A. Não, mas se fosse a A, deixa eu resolver depois quando eu voltar no final da prova. Daí você volta no final da prova, você tinha marcado B, você pensa, seria óbvio demais também, vou marcar aí eu acho que é. E você vai lá, erra aquela questão, e já aconteceu com alguém aqui ou foi só comigo? Porque assim, você erra aquela questão lá, e daí quando recebe a prova corrigida, você pensava, eu estava certo desde o começo. Por quê? Porque você pensou demais sem necessidade. E isso acontece bastante com esses modelos de reasoning. Quando você pede algo simples para eles, eles vão te dar a resposta errada justamente por pensar demais. Coisas que não precisa pensar demais. Como o Alan saber, então, quando usar um modelo de reasoning, quando usar um CLT, quando pensar demais e quando pensar de menos? Vou passar aqui para vocês. Vou botar aqui, ó, que modelo usar. Para vocês não passarem mais por isso. Quando usar cada modelo. Inclusive, eu mandei uma mensagem lá para os meus alunos do Founders Lendários com isso aqui, ó. Como é tanto modelo que existe hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui minha tela. Como é tanto modelo que existe hoje, a gente, por exemplo, aqui, isso aqui é uma tela do Microsoft Azure no programa de startups. Então, como eu faço parte do programa de startups da Azure, eu tenho acesso a esse painel aqui. Nesse painel aqui, nós temos os modelos, né? Qualidade, segurança, custo e pensamento, né, prolongado. E eles indicam isso aqui. Claro que eles não estão indicando todos os modelos, eles não vão botar o Cloud aqui e outros, porque eles não são provedores desses modelos. A Azure não é provedora desses modelos, a Azure é uma empresa da Microsoft. Mas esses dashboards, né, com indicação de modelos, já existem em bastante lugares diferentes. Um lugar que eu gosto bastante de olhar para isso, que eu até falei na live passada, é OpenRouter. Então, o OpenRouter já faz isso, né, que a OpenAI está fazendo agora. O OpenRouter faz desde 2023, que é rotear o melhor modelo para cada pergunta. Sinceramente, é muito difícil fazer isso de uma forma realmente pragmática, né, realmente que funcione bem. Aqui está o ranking, ó. Você pode ver pelo ranking quais são as mais usadas. Você pode ver que a mais usada continua sendo o Claude Sonnet 4.
depois Gemini Flash, Gemini 2.5 Flash, V3, DeepSeek, Qwen. Pode ver que nem tem GPT-5 aqui em termos de quantidade de uso, né? Não que não seja muito bom, tá? Agora, isso aqui também, eu aconselho vocês que quiser fazer uma conta aqui, você pode conversar com todos os modelos, você pode botar aqui $5, por exemplo, e testar todos os modelos, tem todos os modelos que existem estão aqui, você pode integrar eles com o seu sistema, é bem legal, tem também modelos para imagem, áudio, é bem bacana. Só nesse momento aqui tem 483 modelos que foram filtrados, né, modelos que são bons. Por que Alan está dizendo isso? Porque a gente tem, como eu já mostrei para vocês aqui, Hugging Face, nós temos hoje, vamos ver, cerca de 2 milhões de modelos, quase 2 milhões de modelos ao total. Você não vai conseguir testar tudo isso e saber qual que é o melhor. Então, a melhor forma é você ter filtros, né, pessoal, para vocês não ficarem aí, né, malucos, pesquisando 1 milhão de coisas, estudando 1 milhão de coisas. Eu tenho uma coisa que eu tenho falado bastante com meus alunos, que é o seguinte: nesse momento de conteúdos e informações infinitas, né, a coisa que é mais importante é a gente saber aprender a criar filtros, é a gente aprender a fazer curadoria de melhores conteúdos. Então, hoje em dia, não existe mais alguém sem acesso à informação. A informação, uma pessoa em um dia, ela consome mais do que uma pessoa de 100 a 150 anos atrás consumiria na vida toda de informação, de acesso a dados, informação. Nós ficamos a cara toda hoje em dia numa tela, né? Seja aqui no YouTube, na sua TV, seja no YouTube, no seu computador, no seu celular, quando você não está aqui, e quando você não está em várias telas ao mesmo tempo. Ou seja, além de tudo, nós somos multitelas, né? Nós estamos não só numa tela, mas você está em várias telas ao mesmo tempo. Você está olhando para o celular, você está olhando para o YouTube, você está olhando para o seu computador, você está olhando para várias coisas. É isso. A gente tem extremamente superestimulados. Se tem tantos modelos assim, como saber qual modelo usar? Como é que eu vou saber o que faz sentido para cada coisa? Primeiro que existem filtros. Esses filtros são essas empresas que a gente consegue utilizar para filtrar para nós as coisas. Ou pessoas que vocês confiem para que possa fazer isso por vocês. Quem são essas pessoas? Pessoas que estão utilizando. Não precisa ser eu necessariamente, mas alguém que você confia, que está testando e vai te dizer. E daí, mas os benchmarks. Gente, benchmark, sinceramente, eu não dou mais a mínima. Porque uma coisa o que é aquela coisa igual teste. Você pega um aluno que estudou para um teste. Esse aluno foi lá, decorou as respostas, estudou pra caramba, vai lá e passa no teste. E depois desse teste, ele vai lá e você vai testar essa pessoa, e ele nem é tão bom. E o cara que tirou uma nota 70 na prova, 60, ele é melhor que aquele cara para executar as atividades. Então, eu gosto da prova no dia a dia das coisas. E por que, com base em tudo isso que eu estou mostrando para vocês, o GPT-5 mostra não o fim da OpenAI como uma empresa, mas o fim da sua soberania. Porque a OpenAI era tida como a ponta de inovação. E realmente, assim, né, com base no trabalho do Google, da DeepMind, que foi o paper Attention is All You Need, a OpenAI transformou aquele paper, aquelas informações, no que a gente viu e realmente modificou até a mesma humanidade, eu acredito, né, com o lançamento do 3.5, do ChatGPT 3.5, que não foi um lançamento para que, tipo assim, fosse um lançamento que mudasse tudo. Ele simplesmente, é aqui que tá, gente, constantemente, eu acredito que é importante a gente voltar para as raízes, e até uma coisa que eu quero fazer mais agora com a nossa comunidade, porque a gente acaba, no crescimento muito, muito exponencial, acaba se perdendo em tantas possibilidades. Por quê? Porque qual foi o começo da OpenAI? Se você leu o Sam Altman, para quem não sabe, tem um blog maravilhoso. O Sam Altman, por que maravilhoso? Porque ele bota lá tudo, é tipo o meu podcast do Vida Lendária, onde eu tento botar ali tudo que eu aprendi ao longo do tempo, né? Nesse blog do Sam Altman, ele escreve sobre os aprendizados da empresa dele, né? Em todas as empresas dele. Então, tem esse aqui, esse blog aqui, é super bonitão, onde tem as observações, tem tudo. Ele escreve aqui constantemente aqui. Tem muita informação muito boa mesmo. E aqui tem uma informação seguinte: ele pegou e explicou como é que foi o começo da OpenAI. E no começo ele mostra que, tipo assim, quando eu digo começo da OpenAI, né, o começo do ChatGPT, né? Eles lançaram a versão de chat para as pessoas testarem. Eles não imaginavam que ia chegar no tamanho que chegou. E assim, eles até então eram sempre vistos como a empresa que estava à frente de tudo. Sempre que alguém lançava algum modelo, eles lançavam algo extremamente melhor. E eles fizeram isso recentemente. E isso que me deixou muito perplexo sobre esse lançamento do GPT-5, porque por mais que tinha muitas fontes falando que seria lançado, eu não esperava, porque eles fizeram um bom trabalho. Sabe fazendo o quê? Lançando o GPT-OS. Eles fizeram, novamente, eles vieram a público e lançaram o GPT-OS, o melhor modelo open source que existe. Então eles fizeram isso. Eles lançaram o melhor modelo open source que existe. Está aqui, ó.
Vocês todos, eu mostrei aqui, inclusive, né? Você pode rodar na sua máquina, no seu computador, você pode rodar esse modelo. Vamos rodar aqui na frente de vocês agora. É um modelo incrível, ele é maravilhoso, gente. Aqui, ó, aqui está o modelo, você pode baixar através do LM Studio, você baixa ele no seu computador, você pode vir aqui, né? Escolher aqui o modelo, ó, eu tenho vários modelos aqui baixados, você vem aqui em procurar, instala o modelo na sua própria máquina, sua máquina precisa, é claro, né, poder rodar esse modelo, e daí você tem um modelo você tem um ChatGPT de graça para rodar. Então vou carregar aqui ele, ó, estou carregando 120 bilhões de parâmetros. O que acontece? Agora eu consigo utilizar, né, dentro aqui do meu próprio computador, 68 GB e pronto, carregou. Carregou aqui 68 GB. Agora eu posso vir aqui conversar com ele, né, posso criar uma nova aba aqui e tal, vou vir aqui e vou criar um novo chat. Olá, tudo bem? Vamos fazer de conta que o mundo entrou em colapso. Estou só eu e você aqui, todos os humanos desapareceram. E eu preciso fazer fogo. Como posso fazer isso? Até porque eu falo para vocês que ele veio, tudo aí por aí, preparação do Tinder, material que pega fogo. Você precisa de folha seca, chapéu, barra de pinheiro ou casca de árvore, pó de carvão. Se houver, como preparar. Daí está me explicando como é que eu faço fogo. Alan, eu não tenho como rodar esse negócio aí, porque eu não tenho tanta... inclusive, gente, tipo assim, quando você baixa um modelo desse, ele vai... eu vou ejetar ele aqui, ó, estou ejetando ele, e vou colocar o menorzinho, que daí vocês podem ver como utilizar ele. Beleza, vou pegar esse menor aqui, ó, que é o 20 bilhões de parâmetros. Se você precisar fazer fogo, 20 bilhões de parâmetros também vai te ajudar a fazer fogo, tá? Não se preocupa. Então tá aqui, tá carregando 20 bilhões de parâmetros, ó, carregou, ele utiliza 11 GB de memória RAM. Então se você tem aí, sei lá, 18 GB por aí, você pode utilizar esse aqui. Eu não tenho 18 GB de memória RAM, não tenho por aí. Como é que eu faço então para rodar um modelo? Daí teremos modelos destilados e não precisa pagar nenhuma IA. Então aqui, quando você vem aqui buscar, né, modelos, ó, você vai clicar aqui e ele vai dizer que seu computador suporta ou não. Ó, aqui, ó, Full GPU Offload Possible. Então quando vocês vierem aqui, ó, e clicarem nos modelos, essa já é a lista dos melhores modelos atuais. Ó, o Qwen aqui, ó. O Qwen é maravilhoso. Eu já testei ele várias vezes já. O Qwen é muito bom. Ele está me dizendo aqui, ó, o teu computador suporta. Então quando vocês estiverem aqui rodando, vocês vão saber se o computador de vocês suporta ou não, porque ele vai ver aqui os requisitos mínimos. Ó, esse aqui só usa 1 GB de memória RAM. Agora, por que eles disponibilizam isso de graça? Isso é um movimento da própria comunidade. A OpenAI foi muito criticada por não disponibilizar os modelos de graça, porque é OpenAI e foi lançada inicialmente como uma empresa, uma companhia, uma infraestrutura que era para ser aberta, né? Para ser voltada para o intuito de levar a humanidade mais para frente. Então, isso já foi uma coisa que estava sendo questionado da OpenAI há muito tempo. E por que eu digo que esse é um grande lançamento da OpenAI? Porque é o melhor modelo que existe hoje open source, de longe. De longe é o melhor modelo open source para tudo. E é basicamente uma versão do O4 Mini de graça no seu computador. O O4 Mini no seu computador. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu já fiz um monte de teste nele aqui e ele é incrível. Por que essas empresas fazem de graça isso? Até mesmo porque o Kuliama é de graça. O Kuliama você pode baixar e configurar de graça no seu computador. Porque isso também é um modelo de negócio. No momento que as empresas começam, e aqui que vem, né, essa questão para vocês, que é por que esse mundo abundante que a gente vive hoje, as pessoas fazem coisas de graça? Por que o Alan cria conteúdos aqui, entregando tudo que ele está fazendo de graça? Por que temos Alex Hormozi entregando de graça? Por que tem Pedro Sobral entregando de graça? Porque no momento que você cria coisas interessantes de graça, gera valor para as pessoas vão querer te acompanhar, vão querer utilizar mais, e daí vai ter outras camadas que você pode cobrar. Por exemplo, por que o Crew AI é de graça? Ferramenta de agentes lá do João Moura. As empresas utilizam de graça Crew AI. A visão do João Moura, resumindo para vocês, tive a oportunidade de conversar várias vezes no privado com ele, é que no momento que as grandes empresas, principalmente, ele não estava olhando para o Brasil, tanto que a documentação que ele criou era toda em inglês, porque ele estava olhando para o CP 500. Então, no momento que as empresas dos SP 500 começaram a utilizar mais, eles precisavam de quê? De consultoria, eles precisavam de versões personalizadas. Então, essas empresas, elas costumam jogar isso no mercado de forma aberta para poder ter outras camadas daí de ganho que vão ser na hora de utilização, personalização, versões enterprise e por aí vai.
O próprio DeFi, né, que é uma ferramenta que eu mostrei muito aqui no canal já, e principalmente para os meus alunos, eles têm versão open source. Só que se você quiser utilizar eles para criar novos negócios, aí você tem que pagar uma licença. Então, tá aí para vocês um pouquinho dessa visão, tá?